Gente, que alegria estar mais um dia aqui nos estúdios da Must University, no nosso podcast, no nosso videocast. Para mim isso aqui é aquela boa conversa que a gente vai ter, né, mais uma vez aqui, trazendo pessoas incríveis para trazer para vocês, para os nossos alunos, para os nossos colaboradores, para todo mundo aí da nossa comunidade. Hoje é um pouquinho sobre o digital, sobre tecnologia. Quase não tá nada, né? Não é uma trend aí todo mundo falar sobre tecnologia, né. Mas eu trouxe, o Gustavo Neto para conversar com a gente um pouquinho, para contar pra gente um pouco, sobre a vida dele, né, que eu já assisti, já tive a oportunidade de ter uma palestra com ele, e o acompanho e sei que ele tem uma relação muito profunda com tecnologia e com o digital. Então, eu vou deixar com que ele se apresente um pouquinho. Gustavo, seja bem-vindo, querido. Muito obrigado. Obrigado por Muito nos bom receber. ter você aqui. Bom, a primeira pergunta que eu adoro fazer para todo mundo que vem, né, aqui. Quem era o Gustavo com 15 anos de idade? 14 para 15 anos, Gustavo. Por que que eu pergunto isso? Porque nessa idade, é uma idade que a gente tá pensando no que a gente vai ser quando a gente crescer, não é mesmo? E como a gente aqui, tá numa universidade, eh, nessa idade você já sabia o que você queria fazer? 15 anos especificamente, eu acho que eu já estava desenhando um pouco disso, mas eu era, se pensar no Gustavo de 15 anos, Gustavo, um rapaz curioso, hiperativo, como minha mãe descrevia, querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas sonhador, queria ser jogador de futebol, jogava futebol ainda no Brasil. E foi quando eu fiz, acho que o meu segundo curso de tecnologia, o primeiro sendo de, design gráfico em CorelDRAW, em 95, Gente, eu isso. mexi com CorelDRAW. Exatamente, eu fiz Senac 4 no Brasil. não, Gustavo, não é possível que você mexeu também, Alê? Jura? Gente, eu fiz Foi em 95 e ali surgiu, eu já mexia com computadores, ganhei o meu primeiro computador com 92, com 12 anos, então eu sempre tive um relacionamento legal de curiosidade, de tentar programar alguma coisa, mas esse primeiro curso que eu fiz no Senac no Brasil foi quando eu falei assim: "Que legal, eu posso tirar ideias da minha cabeça e colocar numa máquina, depois entender que eu poderia fazer comandos para que a máquina fizesse o que eu pedia". que é a programação. Que é, no começo era programação e depois a programação, se você sair da tela preta, que naquela época era Isso. programação mais em COBOL, em C++, e o design gráfico veio para criar um visual, e então tocar numa parte criativa, que eu era uma sempre fui uma pessoa muito pragmática, muito lógica, mas tocou numa parte do cérebro mais criativa. Então era esse menino que ainda estava explorando um monte de coisa, não sabia direito o que eu queria, mas tinha essa paixão por tecnologia que estava nascendo e amadurecendo, e o sonho de ser jogador de futebol. Que coisa, né, gente, de jogador de futebol para tecnologia e para esse mundo digital aonde você chegou. Em que momento foi, Gustavo, que você, conta um pouquinho para mim daí da sua vida profissional até chegar aqui nos Estados Unidos e como a gente vê não foi jogador de futebol, né? Fui, Ah, foi? fui, Ai, Jesus, foi jogador de futebol, e aí? consegui alcançar esse sonho. Eu, assim, rapidamente né, com 15 anos minha mãe tinha uma empresa gráfica, onde por isso que eu fiz, ela me colocou nesse curso. É obrigado a fazer, ela falou assim: "Você vai ter que começar a fazer alguma coisa". No começo, como qualquer jovem, Ah, fiquei um pouco bravo, mas até hoje sou muito grato a ela por ter me colocado nesse curso. Fiz, fiquei apaixonado, comecei a trabalhar com ela, e aí trabalhei por 3 anos numa empresa na Publicis Norton no Brasil, que era a primeira agência de publicidade que tinha um braço digital. uau. Então era web designer e programador de web também. Fiquei lá 3 anos, a empresa foi comprada por um grupo americano, eu não sabia falar inglês, e achei que era o momento de fazer algo diferente. E aí a curiosidade, minha vontade de explorar o mundo, entrei num avião e vim para Nova York com 20 anos.
Gente, que história incrível, né. A tua mãe tinha uma gráfica de impressão. Impressão, É, comunicação visual. olha que coisa, e aí ela colocou você fazer um curso de design gráfico no CorelDRAW, porque as gráficas tinham que fazer, acho que naquela época eram os cartões de visita e etcétera. Era adesivagem de veículos, esse tipo Adesivagem de de coisa, carro. faixa, totem, essas coisas. E uma dificuldade que ela tinha como negócio era buscar recursos qualificados no Brasil que faziam esse tipo de trabalho, e quando contratava tinha dificuldade de manter muitas vezes, que naquela época era também muito concorrido, então ela falou assim: "Eu vou treinar alguém dentro de casa, Colocou o literalmente", filho. e me colocou para trabalhar lá. Que maravilha. E aí chegando aqui nos Estados Unidos, como é que você bom, primeiro acho que é bacana você contar pra gente um pouco, quais foram os desafios aí, né, que você enfrentou, e aí depois como é que você chegou até a empresa que de repente aí que você se consagrou, né, como um profissional da área de tecnologia e hoje de tecnologia digital, né. Eu acho que para resumir minha história aqui de 25 anos, né, pra gente não ficar se estendendo por muito tempo, eu acho que primeira parte foi a chegada como imigrante, não sabendo falar inglês, jovem, não conhecendo ninguém, e o que entendi rapidamente era a importância de construir relacionamentos, né. Você chega num lugar desconhecido, você precisa conhecer pessoas para poder conhecer o lugar mais rápido e mapear as oportunidades. Então eu cheguei para estudar inglês, fiz 1 ano e meio de inglês em Nova York, e ia voltar para o Brasil para continuar minha faculdade, mas vi uma oportunidade de continuar os estudos aqui. Ok. Então estudei 2 anos em Nova York, e a partir daí eu vi que tinha possibilidade também de jogar futebol para você receber bolsa de estudo aqui nos Estados Unidos. E isso virou uma missão minha, então enquanto eu trabalhava, né, chegando como imigrante, trabalhando como lavador de pratos, esse foi meu primeiro emprego, e depois em alguns outros trabalhos, né, trabalhando dentro de restaurante, enfim, uma série de trabalhos para pagar conta. Eu também criei minha primeira empresa, que era uma consultoria para fazer, desenhar websites, construir websites para restaurantes, especificamente em Nova York, então criei um nicho, e enquanto eu estudava. E identifiquei uma oportunidade para me mudar para Connecticut, onde eu recebi uma bolsa de estudo para estudar lá. Aí quando você está dentro de uma universidade, num outro ambiente, por isso que eu falo, conhecer pessoas para conhecer ambientes e entender oportunidades. E uma vez que você está dentro de um ambiente universitário, com pessoas que estão buscando ampliar suas carreiras, seu conhecimento, compartilhar conhecimento, eu fiz alguns estágios desse caminho, um sendo na JetBlue, onde eu fiquei um verão lá, e comecei a entender um pouco do mundo corporativo americano. E eu entendi que a gente poderia juntar o aspecto humano de conexões humanas dentro de um ambiente corporativo, com a minha paixão com tecnologia de resolver problemas. E ali eu vi que começou a formar ali uma ideia de carreira, sem saber ao certo o que era. E foi quando eu entrei na TI, mas a TI do lado totalmente voltada a negócios, não só cuidar de sistemas, mas do lado de usar a tecnologia para resolver problemas de negócio. E aí eu fiz, um estágio com a GE, entrei no programa de liderança deles, onde fiquei 2 anos, acabei ficando 10 anos na empresa e montei ali uma carreira que eu fui desde estagiário a executivo. Que incrível, né. Então você vê que como eu gosto bastante de não fi eu ontem eu pesquisei, eu olhei, depois eu quero falar, pessoal, olha o livro que maravilhoso, do Gustavo e do Cassel, depois eu vou falar, vou deixar aqui para vocês, na descrição do vídeo, o link, Competência Digital. Que história incrível, eh, de um menino que sai, né, e tem a coragem de sair e compreende no momento desse seu caminho, você compreendeu dentro de uma universidade ali, né, você entendeu que você tinha essa vontade do digital, né, mas mais para empresas e não o digital, a tecnologia de computador, de programação, né. É uma coisa que você vê como todo mundo hoje fica dizendo que ainda não sabe o seu propósito, não sabe a sua missão, né, de repente isso já estava dentro de você e dentro da universidade, eu sou suspeita a dizer,
foi um momento propício ali que acho que te empurrou, né. E só empresas grandes, né, porque a JetBlue é uma empresa grande, bem conceituada, a GE também. E quanto tempo você ficou na GE, Eu Gustavo? fiquei 10 anos na GE 10 e anos. depois de 10 anos eu fui convidado a entrar na IBM. A IBM tinha feito uma aquisição de uma área específica de consultoria, que fazia consultoria de Salesforce. Na época eu cuidava dessa área dentro da GE e um consultor que veio fazer um trabalho pra gente, me viu trabalhar, viu na ação do dia a dia, gostou do meu estilo e me convidou para entrar na IBM. Acabei ficando na IBM 8 anos, uma empresa também muito fantástica, me deu muitas oportunidades, tive a oportunidade de ir pra Inglaterra, morar lá 1 ano, fazer alguns trabalhos lá. Viajei um pouco da Europa para alguns projetos específicos, voltei para Nova York e depois de 8 anos, recentemente, apareceu uma oportunidade na Royal Caribbean para voltar para a área dentro de uma empresa. Então, assim, eu defino minha carreira como 3 capítulos, né. O primeiro capítulo já é onde você é um comprador de tecnologia Tá. e você é um criador de soluções com a tecnologia para negócios, para depois entrar na IBM, que é uma empresa que é criadora de tecnologias e vende tecnologias para empresas. Então eu tô do outro lado, com uma empresa que constrói hardware, software de tecnologia para vendê-la. E depois agora no terceiro capítulo, e voltando para a área de uma empresa como a Royal, que compra tecnologia e cria soluções, mas num ambiente totalmente diferente. Acho que essa primeira empresa que eu trabalho, que tem um produto físico, então a gente tem, que a gente chama de private destinations, que são ilhas, hotéis, e a gente tem nossos navios, que são 68 navios no fleet hoje em dia e crescendo todo dia. Então eu entrei na empresa vai ser minha quinta semana, terminando minha quinta Gente, que semana. história incrível. E é uma empresa fantástica porque, além de eu trabalhar pela primeira vez uma empresa que tem um produto físico, é a primeira vez que o produto ou serviço que ela oferece, ela tem serviços também, eu sou um consumidor. Então eu fui num primeiro cruzeiro como funcionário agora com a minha família, então é você utilizar os serviços e saber como é uma empresa que é totalmente voltada à experiência do cliente. E você tem a empatia, porque você está vivendo ali no dia a dia, então suas ideias de como você pode melhorar os processos, melhorar a eficiência da empresa, melhorar a experiência do cliente, tá na sua pele. Nada melhor, né, Então do a que gente você volta consumir, exato. Então a né, gente volta para o você escritório e tem esse debate de como que a gente pode melhorar toda a experiência do cliente. Então, assim, muito feliz de ter, entrado nessa equipe. Hoje em dia eu sou o VP de inovação e estratégia de Ai, que tecnologia da lindo, empresa. gente, eu adoro. E a gente trabalha Ah, olhando, né, uma forma global para todo o nosso fleet de navios. Então a gente tem 2 áreas da empresa que a gente chama de shipboard, que são tecnologias dentro dos navios, e o que a gente chama de shoreside, que, são as tecnologias do lado da terra aqui, tá. que são nossos escritórios, toda a parte de TI. E o que eu a forma que eu defino inovação para com o contexto da Royal, meu trabalho é amplificar a inovação que já existe no DNA da empresa. A empresa é uma empresa que é líder no mercado de férias, né, então não é uma empresa de cruzeiros, é uma empresa que cria experiência Experiências. de férias para famílias e afins. E hoje em dia a gente olha para tudo que está acontecendo, então existe inovação acontecendo em todas as áreas da empresa, só que o meu papel é criar uma estratégia para agora, os próximos 5 anos, que áreas que a gente deve olhar e investir, e no lado da inovação é amplificar as inovações que já acontecem de uma forma mais estruturada para criar escala para o futuro. Então esse é o meu papel. Além disso, eu fui dado a oportunidade de liderar nossa equipe de delivery, são mais ou menos 90 profissionais, que fazem entrega de projetos de TI na dia a dia, Dentro, é dentro terceirizado daí ou não? não, Só da Royal tem 90? é uma equipe misturada com a grande maioria funcionários, mas também consultores da empresa. Gente, que fantástico. Bom, primeiro que é uma honra, né, porque a gente vê uma história de vida, né, de uma pessoa que acredita, né, que
que veio aí adquirindo habilidades e competências, passando por empresas enormes na área de tecnologia, né, mas voltada mais para business, foi o que você falou, e no final de tudo isso, você escreve esse livro maravilhoso, né, sobre competência digital para líderes não técnicos. Eu adorei, eu vou ler, vou indicar para todos os nossos alunos, quero todos os alunos da Must University, ó, comprando o livro. Os meninos estavam me mostrando que tem até algumas experiências aqui dentro do livro, a gente vai deixar o link. Me conta um pouquinho agora sobre o livro, e aí como é que você disse que foram 2 anos, né, para escrever o livro. Me conta um pouco o que que nós vamos encontrar no Competência Digital. Foram 2 anos para começar e terminar esse projeto, que eu acho que dentro da minha vida profissional, um dos projetos mais inspiradores para mim, né, e eu logicamente fiz com meu parceiro e amigo de muitos anos aqui nos Estados Unidos, Cassel. Mas o contexto do livro foi a ideia de que, como a gente falou anteriormente, tecnologia sempre foi associada à tela preta, à programação, ou associada que é associada a pessoas, aos nerds, né, Ou máquinas, né, ou máquinas. os máquinas. E a tecnologia, de um certo modo, afasta as pessoas ou assusta as pessoas. Então a primeira coisa nesses 25 anos dentro do no mundo de tecnologia, dentro das empresas, a gente está sempre querendo aproximar das áreas de negócio e entender os problemas e com eles resolver esses problemas através da tecnologia. E nesse processo, existe uma troca de conhecimento, onde eles entendem muito da área de negócio, explicam pra gente, E a e a gente, tecnologia. entendendo o negócio, a gente pode utilizar da tecnologia como ferramenta para que as coisas aconteçam. Hoje em dia, a tecnologia já não é mais uma conversa, será que deveríamos convidar o pessoal de tecnologia para essa conversa? Já está em todas as conversas. Mas a pergunta é, como você simplifica essa conversa? Então, nesses 25 anos, eu sempre vi muitas pessoas usando muito jargão técnico, onde a área de negócio não entende e acha E complicado, vice-versa. e vice-versa. Eu passo por isso hoje. Exatamente. Eu passo por isso hoje. Então a primeira premissa foi: como que a gente pode simplificar? Aí juntei com o Cassel, que é um amigo que eu conheci em 2004. Guia prático, então, ou seja, Isso. a gente vai encontrar aqui soluções práticas que a gente consegue entender para você que é profissional. Aliás, não é só para você que é profissional de nada, é todo mundo tem que comprar o livro, todo mundo tem que eu acabei de dizer, gente, eu ainda tenho um pouco de dúvidas entre fazer a gestão da empresa e conseguir encontrar tecnologia para crescer, para escalar o meu negócio. E você falou uma coisa muito bacana, Gustavo, a tecnologia às vezes afasta as pessoas. Por quê? Por aquele medo de que eles vão ser substituído pela tecnologia e não vai, aqui muita gente já falou, o professor vai ser substituído pela tecnologia? Jamais, gente. Até o ponto que as pessoas, pelo menos na área da educação, compreenderem que a responsabilidade, né, é do aluno. Então a tecnologia não vai, a tecnologia está aí para ajudar. Então muito bacana isso que você falou. E olha, eu acho que é um guia prático para que a gente não se afaste da tecnologia, né, não tenha medo e saiba lidar com ela. Muito bacana. Bom, estou muito feliz em te receber, querido. Muito É. obrigada pela oportunidade de ter você aqui, contar um pouquinho da tua história, né, me permitir que eu divulgue o seu trabalho, o seu livro, para que os nossos alunos, usem desse guia prático para melhorar as vidas deles, os negócios, né, a gente só a empresa só evolui quando o líder evolui, não tem como. E aí a gente vai usar aqui, ó, que delícia, Gustavo Neto e Cassel daqui a pouco, viu, gente? Daqui a pouco a gente vai entrevistá-lo, ele vai contar um pouco sobre a experiência dele. Competência digital para líderes técnicos e não técnicos. Eu sou uma líder não técnica e vou conseguir. Vou engolir esse livro e você vai ver se a gente não vai fazer várias mudanças aqui, escalar e melhorar a vida dos nossos alunos. Para finalizar, eu tenho aqui a minha colinha e nós vamos fazer um bate-papo tecnológico. Agora, vamos lá, Gustavo. Tá pronto para começar? Bora. Microsoft ou Google? Olha,
Eu vou responder como consultor, depende. Ai, Jesus, não, 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 não pode. Não, na Não verdade pode, tem que ser na lata. não, na Esse verdade nosso pra o a bate-bola. gente que vem da tecnologia, a gente não é apegado a uma tecnologia ou muitas. É o contexto do negócio. E como consumidor, o Gustavo Eu sou consumidor. mais um cara do Google. Tá bom, vamos lá, próxima. Apple ou Android? Apple. Fácil, essa é fácil. Ok. E-mail ou mensagem instantânea? Conversa, mensagem instantânea. Perfeito. Laptop, o notebook nosso, né, ou tablet? Remarkable, que é o meu tablet de anotações, é onde eu tiro todas as ideias da cabeça e coloco no papel. Eu sei qual que é, eu não consigo ainda, ótimo. WhatsApp ou sentar num bar e tomar uma cerveja? Sentar no bar e tomar uma cerveja. TikTok ou Instagram? Instagram, não tenho TikTok. Eu também não. Deveria vou mudar, cadê a câmera? Eu vou mudar. É Instagram ou LinkedIn? Profissionalmente falando, LinkedIn, É, pra é mais a conexões nossa humanas, assim. deixa eu ver, Gustavo, tem mais 2. Trabalho remoto ou trabalhar no escritório? Nesse momento que eu tô vivendo, trabalhar no escritório, eu trabalhei remoto por muitos anos, nos últimos 6 anos, e agora eu tô 100% segunda a quinta no escritório com pessoas maravilhosas Ai, que bom. e, assim, aprendendo diariamente com eles. Por mais que seja tecnologia, Exato. a indústria, né, do turismo, É. né, do cruzeiro deve ser novidade para você. Porque nós estamos no negócio, na indústria, no segmento de criar experiência para as pessoas. Então é um escritório, é muito mágico que a gente está vivendo lá dentro de uma transformação numa empresa que historicamente é uma empresa de cruzeiro e está se tornando uma empresa de experiências de férias com várias novas atrações. Então é assim, eu recomendo seguir a Royal Caribbean, porque o que a gente está fazendo como transformação do segmento da indústria em vários aspectos, não é uma empresa só de cruzeiro, trabalha na parte de hotelaria, leisure, em vários segmentos ao mesmo tempo, para criar a melhor experiência possível para famílias. Que bacana. ChatGPT ou sentar e ler um livro? Depende do horário do dia. Eu adoro ler, adoro consumir conhecimento e colocar ideias no papéis. O ChatGPT é uma ferramenta fantástica para ajudar a organizar ideias, a associar ou auxiliar na criatividade, e então muitas vezes é até uma junção dos 2. Dos 2, né. Ir no Publix comprar uma caixinha de cerveja ou comprar pelo Instacart? Eu sou mais sair de casa um pouco, tomar um sol e mexer o corpo, Que bom. ir no Publix. Mas a Amazon é uma grande amiga minha, Demais, né. muito boa. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês, só para falar para vocês que foi o ChatGPT que fez essas perguntas, que eu fiz agora em 5 minutos, obviamente que eu fiz um prompt, entendeu, escrevi que eu queria fazer um bate-bola tecnológico. E por que que é bacana isso? Porque eu não faço para todo mundo, quem já esse acho que é Ale, esse aqui é o nosso quinto episódio, né, e cada um vem com um assunto, mas por que que eu quis fazer esse bate-papo tecnológico, depois vou fazer com o Cassel também. E não é brincadeira que fiz isso no ChatGPT, e que também li o LinkedIn dos 2 ontem à noite, porque foi essa tecnologia, aqui que eu falei pra você que mudou, né, muita coisa. Mudou muita coisa, e eu acredito que não dá pra ir contra. Pra gente terminar, eu acho que isso aí é uma pergunta minha mesmo, né. Todos esses assuntos, todas essas coisas que vêm acontecendo na exposição da mídia social, Gustavo, do que está acontecendo de tudo maravilhoso que está acontecendo com a tecnologia que a gente está absorvendo. A gente sabe que existe um lado que não é tão bom. Você também é casado, você tem filhos, você é um imigrante que veio para outro país, como o Cassel, como a Júlia aqui e tal. Eh, no contexto da tua vida pessoal, extremamente pessoal, sem o Gustavo, das empresas. Você tem medo da tecnologia? Não, não, eu tenho colocar algumas rédeas
sobre conteúdos que chegam aos meus filhos, por exemplo. Então existem formas de você bloquear. Eu acho que a gente tem que monitorar, a responsabilidade é nossa para com nossos filhos. Mas eu acredito que eu sou, assim, um produto de tudo isso. Eu acredito que a tecnologia tem o poder de transformar carreiras, como transformou a minha. E hoje em dia tem o poder de transformar e acelerar o crescimento de empresas. Então, hoje em dia não existe nenhuma área dentro da empresa que a pessoa vai passar sem ter que tocar em a tecnologia de alguma forma, seja sendo ela que a gente chama no livro de alfabetização digital. Digital. Então, como você vai de ser um mero usuário de tecnologia, ou às vezes não, muita gente chegava nas minhas palestras e falava assim: "Eu me sinto um analfabeto digital". Foi onde surgiu a ideia de criar essa alfabetização digital. Então, quando você sai de ser um mero usuário para ser um usuário avançado, para ser um criador de soluções e eventualmente até um criador de tecnologias. Então a gente fala muito no livro sobre essa jornada que todo mundo pode passar, e a única forma de você passar por essa jornada de um estágio para o outro é através do conhecimento. Então acho interessante a gente estar aqui dentro de uma universidade, falando sobre tecnologia, sobre conhecimento, compartilhar conhecimento, e eu sou um produto disso, de que não estaria aqui há 25 anos como um imigrante para chegar a criar uma carreira dentro de grandes empresas americanas, se não fosse através de compartilhamento de conhecimento, de eu também ter investido. Então agradeço sempre na minha dedicatória no livro, eu agradeço meu pai e minha mãe por ter me dado a oportunidade de investir no meu conhecimento. E hoje em dia o que eu foco, voltando para sua pergunta, meus filhos, é que eles entendam esse contexto, que quando eu falo, YouTube é limitado, qual e eu fico sempre de olhos, porque a gente não tem controle sobre e explicando para eles o porquê isso. Porque, como você falou, existem coisas boas, você pode sentar no YouTube por 2 horas e aprender uma aula sobre alguma coisa e sair mais inteligente, ou sentar e gastar 2 horas com conteúdos ruins. Então eu explico muito para meus filhos isso e dar o contexto para eles, para que eles entendam que eu não estou ali limitando o acesso deles por qualquer motivo, existe um motivo específico, e para que eles usem a tecnologia, não só celular e YouTube, mas toda a tecnologia, apresentando meu filho a robótica, a programação, Exatamente, tem para que muito eles ganhem mais. conhecimento e explorem outras áreas, né, porque eu acredito que todas as áreas hoje em dia têm uma pitada de tecnologia, então todos precisam ter algum tipo de conhecimento. O poder da tecnologia está nas mãos de quem a utiliza, por isso todo mundo tem que investir no seu conhecimento e utilizar da melhor forma possível. Muito bom, querido. Muito obrigada. Pessoal, tá então, ó, na descrição aí do nosso vídeo, vou deixar o link para vocês, né, e eu não poderia deixar de finalizar sem dizer que, para mim, a tecnologia, ela é inclusiva, né. Eu acho que eu não preciso, falar muito sobre a paixão que eu tenho pelo ensino à distância, né, desde 1992 que eu vejo meu pai defendendo o EAD, o ensino à distância, e o ensino à distância veio através dessas tecnologias maravilhosas que tem aí. O ensino à distância, ele é uma tecnologia que usa metodologia para que as pessoas adquiram conhecimento, não é mesmo? Então é o que eu mais amo e o que eu mais a cada dia estudo, não vou parar nunca para compreender o ensino à distância e essas tecnologias. E também para completar e finalizar, né, o que o Gustavo falou, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, não é mesmo? Então o importante é a gente olhar os 2 lados e compartilhar o que é bom, compartilhar também às vezes os perigos que a tecnologia traz, para a gente ficar, para saber como lidar quando esses perigos chegam perto da gente ou perto dos nossos filhos. Um beijo para vocês, brigadão e até o próximo.